Olá, meu irmão, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Estamos de volta mais uma vez e eu quero aqui deixar claro, né, que o Senhor tem nos trazido grandes revelações nesses últimos dias, porque nós buscamos do Senhor para que nós possamos estar compartilhando algo novo, sempre essa unção renovada da parte do Senhor, e será assim com certeza na sua vida, na minha. E hoje não é diferente, nós viemos aqui compartilhar com você a respeito de um ato, né, que a palavra de Deus registra que nós devemos orar. E orar orando a palavra do Senhor. É importante que nós consiga trazer para nós esses conhecimentos. E não será de uma forma diferente a não ser buscando conhecimento, buscando entender a palavra do Senhor, discernir e compreender qual é o desejo do Senhor, né, na nossa vida. A palavra do Senhor nos fala a respeito disso, né? Orar e trazer ao nosso coração essa inspiração para levar até o Senhor aquilo que nós desejamos através da oração, né? Significa estar se apropriando da palavra para poder levar ao Senhor o nosso pedido, dos princípios, das promessas, daquilo que o Senhor tem trazido para nós, né, de conhecimento. E discursar a respeito disso sempre é bom. E quando nós falamos isso em oração, usando essas promessas e esses princípios, nós então temos uma oração contextualizada dentro da vontade de Deus. E isso é importante que nós sempre cite versículos, passagens, né, atitudes que foram tomadas diante de alguma passagem que você já observou. Traga isso para a sua realidade e leve para o Senhor, dizendo: Senhor, assim como fostes com Daniel, assim como fostes com Elias, e tem tantos outros personagens que a Bíblia nos traz como ilustração de vidas consagradas diante do Senhor, de orações poderosas feitas para o Senhor. Mas tudo isso, irmãos, nós podemos trazer considerando isso da palavra de Deus, considerando que nós somos conduzidos a viver isso, né, por meio da palavra. E é importante que nós olhemos para isso no livro de Isaías, no capítulo 55, ali no versículo 10 e 11, a palavra do Senhor nos fala assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não retornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim também será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia para mim, mas fará o que me dá prazer e prosperará naquilo que a designei. Glórias a Deus por essa revelação. A palavra do Senhor nos diz isso no livro de Isaías, muito tempo antes, né, de Jesus mesmo ter nascido, Jesus mesmo ter vindo aqui na Terra. E é cerca de 700 anos, alguns teólogos dizem que pode ser até mais, mas o tempo, né, essa data específica também não é interessante, né, para nós. É saber a importância de que foi dito, né, de que foi trazido através da palavra, que traz esperança de semente, né, de uma palavra eficaz, que ela vai chegar até nós, vai produzir o que pela qual ela foi enviada e trará para nós, né, um resultado, que é sempre o que a gente espera da nossa oração. E, portanto, nós precisamos sim, a partir daí, nos alimentar da palavra, saber o que diz a palavra, entendê-la e também, né, ter o conhecimento do contexto geral da palavra. Porque aí nós poderemos estar meditando em alguns versículos no momento da oração e evidenciando para o Senhor que é Ele o dono da palavra, Ele que conhece também a sua palavra, mas nós devemos demonstrar a Deus que também estamos conhecendo qual é a sua vontade. E, portanto, estamos ali dissertando naquele versículo, orando em cima daquele versículo, para quê? Quando nós chegar na presença de Deus, nós tenha pleno conhecimento do que é possível, que não é possível, do que tem que ter usado de fé, do que já está escrito, do que já aconteceu. Então, toda essa bagagem, essa jurisprudência, podemos dizer assim, daquilo que já aconteceu, nós chegamos na nossa oração mais convictos, né, mais certo de que seremos respondidos. Orando a palavra é mesmo que estar falando, né, dando a resposta. Nós seremos movidos apenas
por circunstâncias e andaremos por fé e não por vista, crendo naquilo que nós pedimos. É importante nós olhar que dentro disso existem princípios que governam, né, a nossa oração, que governam, que é orar através da palavra. Então isso requer o quê? Em primeiro lugar, que nós conheça a vontade de Deus, que é essa confiança que nós temos de quando olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que é segundo a vontade do Senhor que nós estamos naquele momento, seja ele uma oração, né, pedindo algo impossível, pedindo algo que está longe do nosso alcance, mas nós sabemos que nós estamos conhecendo a vontade do Senhor através da palavra. E isso nos leva então a meditar cada vez mais, dia e noite, né, como falou o salmista, não se afaste de ti o livro da sabedoria da palavra do Senhor. Em segundo lugar, nós podemos olhar e ver que a forma com que nós começamos as orações, né? No mais, já entrar na presença do Senhor agradecendo, ou sabendo que a resposta já está certa, né? Dando graças ao Senhor, movimentando a nossa oração em direção a algo invisível, a algo que realmente nós usamos da fé. Nós não temos ainda, mas nós temos a certeza, então a gente glorifica o Senhor na oração e diga: Senhor, eu creio, eu declaro, eu sei que o Senhor estará me dando esta vitória. Agir assim diante do Senhor, irmãos, é agir com autoridade naquilo que você está falando. E quando a gente age convicto, com confiança, certamente a nossa vitória metade já está garantida. Ademais, é a parte que o Senhor fará, né? No nome de Jesus. Por exemplo, o salmista Davi, ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, lá no Salmo 23. Já começa assim, chegando na presença de Deus, meu irmão. Não há oração que não seja respondida. Não há oração que não mova-se, né, o coração de Deus para nos trazer isso, porque Ele está vendo que nosso comportamento é um comportamento de fé. Nosso comportamento é um comportamento que traz alegria ao falar. Não uma oração melancólica, sofrida, angustiada, mas triste, né? E que também não vai mover a mão de Deus, porque não está carregado de fé, nem de conhecimento, nem de determinação. Este é um segundo ponto que é importante nós estar orando, né? Com cânticos, com louvores. Na nossa oração precisa ter isso. E mudar a linguagem da oração. É imperioso que você venha fazer isso, né? Reformular os nossos hábitos de oração, mudar a nossa linguagem. A maioria das palavras, muitas orações, brota de frustrações, como eu vinha dizendo, né? A pessoa está angustiada e a oração dela já é chorando. A oração dela já é angustiada, já vem com remorso, com dores, vem com consequências que vão tirar principalmente a nossa razão, né? Vai demonstrar mais incredulidade do que fé e atitude de quem ora. Mas o convite para nós é esse, que nós permaneça conhecendo ao Senhor, reivindicando os nossos desejos, pedidos da nossa vida, a nossa bênção, dentro da palavra do Senhor, dentro daquilo que o Senhor tem nos dado, que não é nada mais, nada menos que a sua palavra. E ela é poderosa a Bíblia chega a dizer que ela é apta a discernir, né? Ela faz divisão na medula. Imagina isso, irmãos, o poder que a palavra de Deus tem. Então a gente tem que chegar diante do Senhor, sim, com temor e tremor, mas sabendo que o Senhor é o nosso Deus e é Ele que vai prover tudo. Esta é a fé que nos move. Esta é a atitude mais correta diante de Deus. Nos comportar com fé, nos comportar com atitude de quem já recebeu aquilo que ainda não está na sua mão, mas é seu. E você começa a declarar, porque diz: é a tua palavra, Senhor, que diz, e é nisso que eu creio. Oh, meu irmão, não há oração sem resposta. Algumas demoram mais, outras menos. Mas haverá uma resposta da parte do Senhor quando você entrar na presença dele assim, crendo, convicto, determinado, agindo com fé, trazendo a palavra em evidência na tua oração. E para isso nós precisamos estar, né, sempre meditando, sempre conhecendo mais do Senhor. Fazer da palavra um veículo da oração. Como você chega até Deus, você chega por meio da palavra. Orando com palavras, trazendo os textos sagrados, como eu já disse, né? Levantando assim, em oração as promessas que foram dadas e reivindicando para você também.
Muitas vezes, né, eu até costumo dizer que a pessoa quer promessa, cumpra mandamentos. Porque é assim que o Senhor entrega as promessas para nós, né? Cumpra os mandamentos e reivindique as promessas. Há muitas pessoas que só querem reivindicar as promessas e os mandamentos deixar de lado. O que é uma pena, né? Uma pena porque elas buscam algo através de um caminho que não é o caminho que o Senhor nos deu, né? Olha em 1 Pedro capítulo 3, no versículo 12, o Senhor diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o errado. Então, praticar o certo, né? Praticar o que é bom, praticar aquilo que o Senhor nos ensina, irmãos, os olhos dele estarão atentos à tua oração, e os ouvidos estarão ali, atentos também àquilo que você está falando. É importante nós também olhar para a Bíblia e ver que a importância que a oração traz é olhar o nosso manual, né? O manual das Escrituras. Trazer a autoridade, né? É a fonte onde nos traz a autoridade, as Escrituras. É dali que nós vamos tirar todo tipo de coragem para chegar na presença do Senhor e dizer: Senhor, é a tua palavra que diz. Senhor, é o Senhor que disse. Foi o Senhor, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus que falou isso. Falou para Pedro, falou para João, falou para fulano, Beltrano. Você começa então a reivindicar diante do Senhor dentro daquilo que é a verdade dele. Então não há como o Senhor não te abençoar. É isso que ele vai fazer. A tua oração estará firmada na palavra, né? Na palavra que é a palavra do Senhor, e essa não tem dúvidas, ela vem sempre, né? No livro de Isaías capítulo 40, no versículo 8, diz: ele se humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Eu ministrava essa palavra no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, a respeito disso, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meu amado, não te preocupa com o que tu tem que te alimentar, porque é Jesus que disse isso. Não te preocupa com o que tu tem que vestir, com o que tu tem que calçar. Te preocupa com a palavra de Deus estando no teu coração, na tua boca. Constantemente terá resposta nas tuas dificuldades. Nem só de pão viverá o homem. Sabe quando Jesus teve essa experiência? Quando ele orava por 40 dias e 40 noites, jejuando, o Satanás veio e tentou ele. Se tu és filho de Deus, lança-te, transforma essa pedra em pão, lança-te de cima do pináculo, que os anjos virão e te salvarão, porque tu és filho de Deus. E ele disse: não, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então ele diz: sai, afasta-te de mim. Satanás não resistiu à palavra, irmãos. E é isso que nós devemos fazer. Não deixar de ter a palavra em nosso coração. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminhar. Veja a condição que o Senhor nos dá essa palavra. É maravilhoso saber que ele é lâmpada para os nossos pés, então onde nós estivermos dando os passos, ela vai iluminar. Ela é luz para o nosso caminhar, né? Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Salmo 119, no versículo 105, está escrito. Então também Jesus disse: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Muitas das vezes nós estamos preocupados no que comer, beber, mas a maior preocupação nossa deve ser o que está escrito a meu favor. Que promessa eu preciso que se cumpra na vida? Qual é a minha dificuldade? É essa? Então eu vou orar em cima disso, com palavras que levem e remetam para essa promessa. Porque o Senhor, irmão, ele é fiel. A Bíblia fala que ele é fiel e ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Nós precisamos então estar sempre estudando, lendo, meditando, memorizando. Há quem diga que não é necessário mais memorizar, né? Hoje você liga o celular e já tem tudo ali, mas você precisa de imediatamente. Você não vai dizer:
Para um pouquinho que eu vou ligar meu celular, vou esperar carregar, vou esperar carregar a bateria, isso, aquilo, para depois você vai ver o que está escrito. Você tem que ter isso memorizado, a importância de a gente memorizar a palavra. E declarar ela confessando, né, em cada atitude, cada momento de oração. Este é o livro o livro da lei, o livro que o Senhor nos deu e tem que estar sempre nos nossos lábios. Tem que estar sempre ali, né, se renovando. A palavra de Deus diz que ela se renova em nós. Como as misericórdias do Senhor, ela na sua multiforme e graça de agir, ela tem como chegar em qualquer tipo de dificuldade, problema e trazer solução. Nós precisamos sim nos basear a nossa oração na palavra de Deus. Por isso, é isso que eu peço para você. Continue a orar, continue a buscar o Senhor, continue a evidenciar aquilo que o Senhor tem te dado na palavra dele. No nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero orar com você. Mais uma vez, eu tenho certeza que Deus continuará a te trazer revelações através da palavra do Senhor. Busca e tu vai encontrar no nome do Senhor Jesus. Amém? Ore comigo no nome de Jesus. Pai, é a tua palavra que diz, Senhor. Se nós orarmos em concordância, Senhor, qualquer oração que nós fizer, 2 pessoas ou mais, Pai, fazendo essa oração, ela estará ligada aí no céu. Ela estará em concordância, 2 pessoas concordando a respeito de qualquer coisa, diz o Senhor. Ela estará então concordada também no céu. Ou oro, Senhor, abençoa todos quanto ouvirem essa ministração, Pai. E eu declaro o poder de Deus, a palavra do Senhor nesta vida, sendo ela motivo de você estar marchando com fé, trazendo conhecimento, discernimento e entendimento. E acima de tudo, Senhor, sabedoria daquilo que nós vamos reivindicar em oração contigo através da tua palavra. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Não esqueça de compartilhar o que você ouviu nesse vídeo. Não esqueça também de dar o seu like aí, de comentar. Isso será muito importante, porque se você comenta aí, nós teremos então condições de estar buscando ainda mais respostas, né? Seja ela positiva, você pergunta e nós vamos estar buscando resposta. No nome de Jesus. Deus te abençoe.